Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Quando é que Jesus nasceu? Nasceu no dia de Natal? Queridos irmãos, hoje quero ver da Bíblia e responder à pergunta se podemos saber quando é que ele nasceu. E depois quero fazer uma pergunta consequente que se segue disso, que é: porque isso é importante? É importante? Ou digamos assim, e daí? O que é que devemos de fazer? O dia 25 de dezembro é celebrado à volta do mundo. Pessoas dão presentes às crianças e uns aos outros e, de uma maneira geral, é entendido como uma estação alegre, embora sabemos que há certas tristezas que acontecem aí também. Mas a pergunta aqui é: está Cristo no Natal? Quando é que Jesus nasceu? Todos os anos, durante o período à volta de antes do Natal e do Natal, estamos a ouvir continuamente música nas lojas e canções acerca de Jesus na manjedoura, demonstrando um período de inverno. E você basta olhar para o seu calendário, no seu calendário está lá, de 25 de dezembro, dia de Natal. Mas é esse realmente o dia em que Jesus nasceu? Sabemos, se você estudar um bocadinho de história e fazer uma busca numa biblioteca ou uma busca na internet, você verificará que o dia de Natal foi celebrado como um dia de nascimento de Cristo. Só foi celebrado cerca de 300 anos depois de Cristo morrer. Isso é um fato histórico. E por isso, verificará também nessa busca que não era uma das práticas dos primeiros cristãos. Principalmente, digamos assim, naqueles cristãos que estão descritos durante o período dos apóstolos e como descrito no período do livro dos Atos. Pois esses cristãos, na verdade, seguiam os ensinos de Cristo exatamente. Então vemos que esses não seguiam, esses cristãos não observavam um dia de nascimento de Cristo, mas na sua busca que fizer numa biblioteca ou na internet, você verificará que o dia de Natal, o dia como o nascimento de Cristo, só veio a ser reconhecido como isso quando foi ordenado pela Igreja Ocidental, a Igreja Romana, como uma celebração do dia do Deus do Sol. Então isso imediatamente traz perguntas. Porquê? Porquê é que os cristãos aceitaram isto? Porquê é que aceitamos isso? Não está na Bíblia um período ou uma data de quando Jesus Cristo nasceu? Não, não está. Não está. Ora, como cristãos, nós devemos de seguir os ensinos de Cristo exatamente como ele nos ensinou, tal como a igreja primitiva, durante o período dos apóstolos, seguiu. E a data, ou período, do nascimento de Cristo não está descrito na Bíblia. Pode-se fazer conclusões, mas não está escrito na Bíblia. Nem está mencionado para nós o observarmos. Sim, as pessoas podem dizer, então não é possível ter uma boa ideia do período do ano em que Jesus nasceu? Sim, mas o dia exato não é mencionado.
Mas ora, uma coisa importante que se pode fazer dessa, digamos assim, dessa boa ideia, lendo os fatos bíblicos, chegamos a uma conclusão, é que o dia 25 de dezembro não pode ter sido o dia em que Cristo nasceu. Eu vou dar 3 razões brevemente. Primeiro, diz assim que os pastores estavam no campo, tomando conta dos rebanhos de ovelhas. Olhem comigo, se faz favor, em Lucas, capítulo 2, versículos 7 e 8. Isso é um fato histórico que, no período de Israel, desse período, as pessoas tomavam muito cuidado com os seus rebanhos, porque era, digamos assim, parte do rendimento da família, e por isso, no inverno, não tinham os rebanhos onde tivesse frio e chuvoso lá fora, nos campos. Não tinham isso, não faziam isso. Aliás, tinham-nos dentro de uma, digamos assim, de um quarto especial que tinham na casa deles, por exemplo, um quarto de trás, traseiro, onde tinham uma manjedoura que usavam, digamos assim, para o gado comer, mas era um quarto que era, digamos assim, como se fosse parte da casa. E vejamos aqui em Lucas, capítulo 2, versículo 7 a 8. Diz assim: E ela deu à luz seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles no aposento, ou, como dizem a certas traduções, na hospedaria, mas a palavra aí significa, a palavra grega is kataluma, que significa, lendo, por exemplo, em Lucas 22, versículo 11, que significa o quarto de visitas. O quarto de visitas, quer dizer, naquela casa tinha, nas casas da família, que eles estavam na família deles, e porque era um período, como vamos ver, à volta de festas e também de recenseamento, havia muito povo que tinha vindo a essa região onde eles tinham nascido, por isso a família estava lá, e não havia espaço no quarto de visitas, de aposento. E por isso puseram naquele quarto traseiro, que geralmente era usado durante o inverno, para ter o rebanho e as ovelhas, mas era um quarto que podiam limpar e podiam então usar a manjedoura ali. E foi o que foi usado, e também seria mais prático para ela não ter que subir e descer escadas e tudo, ser assim, ter a possibilidade de entrar e sair quando o bebê nasceu. Continuando a ler no versículo 8. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. Por isso, o rebanho não estava em casa, como estaria no inverno, e por isso não foi durante o inverno. Isto é, não foi durante dezembro. O inverno no hemisfério norte é em dezembro. E por isso não foi durante o inverno. E vê-se claramente que, por causa de os pastores estarem no campo, tomando conta dos rebanhos de ovelhas, não podia ter sido em dezembro na terra de Israel, nesse período. Essa é a primeira razão, que não podia ter sido em dezembro. A segunda razão é que era um censo romano. Houve um censo romano. E fazer um recenseamento, digamos assim, numas condições de inverno e de frio e de chuva, seria autodestrutivo para os romanos, porque o povo encontraria muitas dificuldades em viajar. Lembra-se que as estradas não são como são hoje, que fossem boas estradas, mas as estradas não eram assim lá muito boas. E para eles, se tivesse chuvoso, havia muita lama e seria difícil para eles viajarem. E por isso não queria fazer um recenseamento durante um período de chuva e frio. Iam fazer um recenseamento durante o período em que as pessoas viajassem. E particularmente se era um período de festa judaica, de Deus, que observavam as festas de Deus, e os judeus iam para observar as festas,
estavam todo o povo de volta às suas casas, perto das suas famílias, seria ideal para fazer o recenseamento durante esse mesmo período. E por isso vê-se aqui que é uma segunda razão que não podia ter sido durante dezembro. Queridos irmãos, nós temos um guia de estudo bíblico acerca de Jesus Cristo, a verdadeira história, em que descreve em grande detalhe estes princípios acerca de quem foi Jesus Cristo, o cumprimento da profecia, da parte, prova que ele cumpriu as profecias, mostra como ele viveu uma vida impecável e miraculosa, como ele de facto morreu e voltou a viver novamente. E todos estes pontos são um guia de estudo muito valioso para vocês estudarem a Bíblia com a ajuda deste guia acerca da verdadeira história de Cristo. E por isso vê-se que, quando vemos que Jesus Cristo não podia ter nascido em dezembro, durante o inverno, por causa do censo e por causa dos rebanhos estarem lá fora no campo, então por que é que a Igreja Romana esta Igreja Ocidental ordenou celebrar o dia do nascimento de Cristo no dia em que já era um dia pagão? Porquê? Porque as pessoas já observavam aqueles dias pagãos e era fácil, então, sincretizar e declarar esses dias como o dia de nascimento de Jesus Cristo, porque já estavam a celebrar isso. E então, simplesmente, é como pusessem uma vestimenta por fora a dar-lhe um nome cristão, mas por dentro era uma celebração, e é uma celebração, que não tem raízes cristãs. E por isso não podemos dizer que, olha, as pessoas têm que pôr Cristo de volta no dia de Natal. Cristo nunca esteve no dia de Natal. E então o que eles fizeram é começaram a mudar ou a sincretizar os costumes pagãos e deram-lhes nomes cristãos a esses costumes pagãos. E isso nos chama a atenção a que muitos dos feriados religiosos que temos hoje em dia não são dias santos de Deus. Não são dias santos de Deus. E então temos um guia de estudo bíblico demonstrando esse fato e fazendo a pergunta: será que importa quais são os dias que observamos? Queridos irmãos, esses são dois pontos, ou duas razões, porque Cristo, da Bíblia, porque Cristo não nasceu em dezembro. Nasceu num período que não teria sido o inverno. Ora, as pessoas depois têm outras ideias, quando é que teria sido. Alguns dizem que, olha, foi na primavera, outros dizem que foi no outono. A Bíblia nos dá uma indicação de que estação foi. E essa é a terceira razão que eu quero mencionar a vocês, que é uma prova bíblica que não foi em dezembro. E essa pista importante bíblica do período quando foi o nascimento de Jesus Cristo, o período, não estou a dizer a data exata, porque a data exata não é descrita na Bíblia. Sim, podemos especular qual seja o dia que ele tenha nascido, mas temos que entender que é puramente uma especulação. Mas qual é o período que a Bíblia diz, ou nos dá a indicação, digamos assim, de uma maneira melhor, que quando foi esse período, essa estação, esse período do ano que Jesus Cristo nasceu? Ora, isso encontramos uma pista para entender isso quando vemos o nascimento do seu primo, do primo de Jesus Cristo, que era o João Batista. Vejam então em Lucas capítulo 1, versículo 24. Lucas 1, versículo 24. Ora, diz aí que
24 a 27, dizia: passados estes dias, Isabel, sua mulher, concebeu. Então está aqui a falar do pai de João Batista, que era um sacerdote, Zacarias, que era do turno de Abias, porque havia vários sacerdotes, e então dividiram os turnos, ou quando é que era o período dos anos, quando é que eles serviam no templo. E o turno da família de Abias, e Zacarias era dessa família de Abias, servia no templo durante um certo período. Isso pode ser estudado e verificado quando era, mas continuando aqui, diz assim, vamos ler aqui do versículo 24. Passados estes dias, Isabel, sua mulher, a mulher de Zacarias, concebeu, passados quais dias? Os dias que ele tinha completado o seu turno e voltou para casa. Concebeu. Então, quando era o seu turno? Porque vocês sabem, vocês leem aqui a história em Lucas, que ele não tinha acreditado, então ficou assim, mudo. E depois do seu turno, veio para casa, e depois, quando veio para casa, concebeu o filho, que veio a ser chamado João Batista. Quando foi o seu turno? Ora, o turno dele foi à volta de cerca de 13 a 19 de junho, quando esse turno, o último turno dele, completou durante esse período. E por isso ele foi para casa depois disso e concebeu, certamente pouco depois, lá para os fins de junho. Sim, porque continuando a ler, ele diz assim: passados estes dias, Isabel, sua mulher, concebeu, quer dizer, os dias que ele completou o seu turno. No versículo 5 diz que ela era do turno de Abias, completou o seu turno, veio para casa, a sua esposa concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: eis-me, assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens. No 6º mês, quer dizer, 6 meses, já tinham passado que ela estava grávida. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, e depois aí se vê que a Maria, a mãe de Jesus, concebeu. Quer dizer que João Batista era 6 meses mais velho que Jesus Cristo. Ora, vocês já só precisam fazer os cálculos. Se João Batista concebeu aos fins de junho, quer dizer que João Batista nasceu, digamos assim, 9 meses depois, que seria aos fins de março do ano seguinte. E Jesus Cristo, porque era 6 meses mais novo, nasceu 6 meses depois. E seria aos fins de setembro, início de outubro. E não dezembro. E por isso a Bíblia dá uma indicação, mais ou menos, do período. Não nos dá a data exata, mas nos dá uma indicação. E por isso a pergunta é agora a seguinte: então devemos celebrar o nascimento de Jesus Cristo em setembro? Não. Porque não existe nenhuma instrução bíblica para celebrarmos o seu nascimento. Como disse, o dia exato não sabemos. Não existe registro para o confirmar, particularmente registro bíblico. Podemos especular, como eu disse, mas é simplesmente uma especulação. Mas certamente é à volta do período dos dias da festa do fim do ano, que geralmente são à volta de fim de setembro, outubro. Isto é, as 4 festas de trombetas, expiação, festa de tabernáculos e o último grande dia, o 8º dia. E por isso é à volta desse período. E podemos especular que, por exemplo, foi no dia das trombetas, mas não sabemos se de facto foi ou não foi, certamente. Sim, podemos especular. E muitos de nós especulamos isso.
Mas se Deus quisesse que nós, especificamente, celebrássemos essa data do nascimento dele, como o significado do nascimento de Jesus Cristo, certamente ele nos teria indicado isso claramente nas páginas da nossa Bíblia, da Palavra de Deus. Mas ele não nos indicou isso de maneira nenhuma. Não nos indicou isso de maneira nenhuma. Deus, na sua Bíblia, nos dá os dias em que ele quer que nós o adoremos e o honremos. Um desses dias, por exemplo, é o sábado semanal. Outros dias são os sábados anuais, dos quais há 7. E nós temos um guia de estudo bíblico para vocês estudarem da Bíblia, para vos ajudar a estudarem da Bíblia acerca desses 7 sábados anuais. E por isso, não precisamos de estar a inventar ou criar os dias para o adorar, porque ele nos dá os seus dias santos. Mas a realidade é que a Igreja Romana adotou ou sincretizou práticas pagãs e as vestiu com o nome de cristianismo e assim criou o que se chama o dia de Natal, cerca de 300 anos depois de Cristo ter morrido. Por isso, podemos concluir, podemos dizer, Jesus certamente não quer que usemos dias pagãos para celebrar o seu dia de nascimento. Podemos dizer isso claramente. Jesus não quer que usemos dias pagãos para celebrar o seu dia de nascimento. Como é que posso dizer isso? Vejam, por exemplo, em Deuteronômio, capítulo 12. Deuteronômio, capítulo 12, versículo 29 a 32. Deuteronômio 12, versículo 29 a 32. Quando o Senhor teu Deus eliminar de diante de ti as nações para as quais vais para possuí-las, e as desaposares, e habitares na sua terra, guarda-te, tem cuidado, guarda-te, tem precaução. Não te enlaces com imitá-las. Isto é, não imites essas nações. Pois após terem sido destruídas diante de ti, e que não indagues acerca dos seus deuses, que eram pagãos. Dizendo, assim como serviram estas nações aos seus deuses, do mesmo modo também farei eu. Não farás assim ao Senhor teu Deus, porque tudo o que é abominável ao Senhor, o que ele odeia, fizeram eles aos seus deuses. Aos deuses de Baal, aos deuses de Moleque, esses deuses todos. Estará e outros, deuses da Astarte e outros. Tudo o que te ordeno, observarás, nada lhes acrescentarás, nem diminuirás. E depois continua no capítulo 13 a dizer, quando houver um profeta ou um sonhador e dizer, olha, vem comigo, e embora as coisas que ele diz venham a acontecer, mas diz, olha, vamos seguir outro Deus, ou com outras tradições, ou coisa assim, não façam isso. Porque Deus nos está a provar o nosso coração. Diz assim, Deus está a provar para saber se de facto amas o Senhor Deus, vosso Deus, de todo o vosso coração e toda a vossa alma. Deuteronômio 13, versículo 3. Por isso, queridos irmãos, Deus, Jesus Cristo, certamente não querem que usemos dias pagãos para celebrar o dia de nascimento de Jesus.
Queridos irmãos, quando pessoas fazem isso, é sincretismo. Infelizmente, os israelitas não obedeceram isto e estiveram sempre, continuamente, a sincretizar, a misturar paganismo com o verdadeiro Deus. Vejam aqui, há vários exemplos, mas deixem-me dar aqui um exemplo e vou mostrar a vocês em 2 Reis. 2 Reis. Vamos ver capítulo 22. Capítulo 22. Estamos aqui a falar do período do reinado de Josias. Josias foi um dos reis talvez mais leais e mais obediente a Deus que jamais houve. E diz assim, capítulo 22, versículo 1. Tinha Josias 8 anos de idade, era um jovem, era um moço, só com 8 anos. Quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém, reinou até 39 anos de idade. Sua mãe se chamava Jedida e era filha de Adaías de Bozquete. Ele fez o que era reto perante o Senhor. Andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. Aqui se vê um homem que seguia a Deus fielmente, seguindo o exemplo do rei Davi. Versículo 3. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor. E vê-se aqui, durante o reinado dele, e depois, se vocês continuarem a ler a história, vê-se que ele restaurou a adoração a Deus no país. Vejam, por exemplo, no versículo 8. Então disse o sumo sacerdote Hilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor, no templo. Achei o livro da lei no templo. E depois esse livro foi lido e vê-se aqui ao fim do versículo 10, e Safã o leu diante do rei, e versículo 11, tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes, arrependeu-se. Rasgar as vestes era uma ação simbólica do completo arrependimento. Arrependeu-se completamente. E vejam depois, no seguinte capítulo 23, no versículo 1 a 3, diz assim: então deu ordem ao rei a todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se juntarem a ele. O rei subiu à casa do Senhor e com ele todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas de todo o povo, desde o menor até o maior, e leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que foram encontrado na casa do Senhor. Versículo 3. O rei se pôs em pé junto à coluna. E aqui é como se estivesse a fazer uma oração e fez uma aliança ante o Senhor para o seguirem, guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro, e todo o povo anuiu a esta aliança. Todos eles concordaram, e por isso vê-se aqui que houve um recompromisso. Mas vejam o que o povo estava a fazer. Vejam aqui no versículo 4. Então o rei ordenou ao sumo sacerdote Hilquias e aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas da porta que tirassem do templo. Está aqui a falar do templo de Deus. Iam para o templo de Deus para adorar a Deus. Mas o que é que tinham no templo de Deus? Todos os utensílios que se tinham feito para Baal. Estava aqui no templo de Deus, mas os princípios, as práticas, as coisas dentro do templo
eram pagãs. Por fora tinham o nome, o templo de Deus. Por dentro, as coisas eram pagãs, a prática era pagã. Tinham feito para Baal e para o poste ídolo. Em hebraico é Asherah, ou Astarte, que é uma deusa, que hoje em dia seria semelhante ao que as pessoas chamam à Virgem Maria, uma deusa. E para todo o exército dos céus, todos estes demónios e chamados santos, esta santificação de santos que as pessoas adoram, que é, digamos assim, a adaptação moderna de hoje em dia. E os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou as cinzas deles para Betel. Vemos que havia grande sincretismo aqui em Israel. Grande sincretismo no próprio templo do Senhor. Veja no versículo 5. Também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém. Como também os que incensavam a Baal, ao sol e à lua e aos mais planetas e a todo o exército dos céus. Esta astrologia e estas coisas, de ver e adorar os astros e ver, olha, você nasceu debaixo deste astro, durante este mês, e é debaixo deste astro, e esta astrologia, e estas coisas todas são coisas pagãs, irmãos, são coisas pagãs. E por isso diz assim no versículo 5, também destituiu os sacerdotes. Estes eram sacerdotes pagãos. Por fora, era como se fossem sacerdotes de Deus, porque estavam a servir no templo de Deus. Mas por dentro eram pagãos, era um sincretismo. Veja no versículo 6. Também tirou da casa do Senhor, isto é do templo de Deus, o poste ídolo. Em hebraico, uma vez mais, é Asherah ou Astarte, de onde vem o nome de Easter em inglês, que é esta celebração da Páscoa não cristã, digamos assim, que levou para fora de Jerusalém até ao vale de Cedron, no qual o queimou e reduziu a pó, que lançou sobre as sepulturas do povo. Vejam no versículo 7. Também derribou as casas da prostituição cultual. Isto é, de uma sodomia e prostituição que faziam no templo, que estavam na casa do Senhor, que estavam no templo de Deus. Sodomia e prostituição. E ele derribou isso. Onde as mulheres teciam tendas para o poste ídolo, para Asherah, para esta deusa. Asherah, Astarte. Queridos irmãos, vemos que havia grande sincretismo em Israel. Enorme, tão grande. O povo todo estava a seguir e os sacerdotes até tinham infiltrado para o templo de Deus. Vejam, por exemplo, aqui no versículo 10. Também profanou a Tofete, que está no vale dos filhos de Inon, para que ninguém queimasse o seu filho ou sua filha como sacrifício a Moleque, outro deus. E como lemos em Deuteronômio 12, vocês não sigam esses deuses. E eles estavam a seguir esses deuses. E versículo 11, também tirou os cavalos que os reis de Judá tinham dedicado ao sol, ao rei do sol, à entrada da casa do Senhor. Por isso tinham esta adoração do nascer do sol e coisas assim que certas pessoas ainda fazem hoje em dia. Veja aqui no versículo 13. O rei profanou também os altos que estavam de fronte de Jerusalém à mão direita do monte da destruição, que seria, digamos assim,
do Monte das Oliveiras, os quais edificara Salomão, rei de Israel, para Astarote. Astarote, abominação dos sidónios, para esta deusa, que hoje em dia é representada pela Virgem Maria. E para Quemos, abominação dos Moabitas, Ira para Milcom, abominação dos filhos de Amon. Semelhantemente, fez em pedaços as colunas e cortou os postes ídolos. Estes postes ídolos, uma vez mais, Asherá, estas estatuetas de madeira, em honra a esta deusa. Por isso vê-se que o sincretismo estava bem infiltrado desde os dias de Salomão. Desde os dias de Salomão. O povo, isto estava infiltrado, era parte das tradições do povo. E simplesmente o rei vir a dizer, olha, vocês têm que parar, e os sacerdotes parar. Esta cultura estava dentro do povo. E embora o rei parou com isso, o povo continuou com estas coisas, digamos assim, às escondidas. Vejam, por exemplo, no versículo 25. Antes dele, isto é, de Josias, não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o coração. Não houve rei que fosse semelhante antes dele. E de toda a sua alma e de todas as suas forças, segundo a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou outro igual rei. Não houve outro rei como ele. O sincretismo, como disse, estava bem infiltrado na comunidade e no povo por gerações e gerações e gerações. Veja no versículo 26. Nada obstante, o Senhor não desistiu do furor da sua grande ira. Porquê? Porque o povo continuou nessa mentalidade. Embora o rei, as pessoas, isto continuou. E uma vez que o rei faleceu, isto voltou outra vez, como uma chama voltou a continuar, este sincretismo. Vejam em Sofonias. Sofonias foi um profeta durante o período deste rei, Josias. Então vejamos Sofonias. Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Sofonias, capítulo 1, versículo 1. A palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias. Nos dias deste rei que acabamos de ler agora, no segundo capítulo de Reis. E depois leia um bocadinho mais adiante, no versículo 4 e 5. Diz assim, estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Exterminarei deste lugar o resto de Baal, o nome dos ministrantes dos ídolos e seus sacerdotes. E sim, isso aconteceu durante o período de Josias. Os que sobre os erados adoram o exército do céu e os que adoram ao Senhor e juram por ele, veja aqui este, e juram por ele, adoram ao Senhor e juram por ele, juram ao Senhor, Deus, mas também por Milcom, que é um deus pagão, que é Molec, Milcom, que é aquele a quem queimavam os filhos. E vê-se que, embora houve esta, digamos assim, renovação durante o período do rei Josias, o castigo continuou, a ira continuou, porque o povo adoravam ao Senhor. Adoramos a Deus,
mas praticavam práticas pagãs. O coração do povo estava errado. E o povo continuou no sincretismo. Vejam o que Isaías 29 diz. Isaías 29. Isaías 29, versículo 13. Diz assim. Isaías 29, versículo 13. Diz assim, o Senhor disse, visto que este povo se aproxima de mim, este povo veio a mim e diz, olha Deus, oh Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, oh meu Deus, em nome de Deus, se aproxima de mim com sua boca e com os seus lábios me honra. Sim, dizem, olha, nós adoramos a Deus. Mas o seu coração está longe de mim. O seu coração está longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu. Que aprendeu como uma máquina. Estão a aprender das outras tradições. Mas não estão a obedecer a Deus do coração. Não estão a observar os mandamentos de Deus. E isto foi o que Jesus Cristo citou. Vejam aqui em Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15. Versículo 7 a 9. Mateus 15. Versículo 7 a 9. Diz assim, hipócritas, diz Jesus Cristo. Bem profetizou Isaías. Foi o que acabei de ler. A vosso respeito, dizendo, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Estão a adorar a Deus em vão. Estão a adorar a Deus em vão. Ensinando os mandamentos de homens em vez dos mandamentos de Deus. Vejam, por exemplo, em Jeremias capítulo 10. Jeremias capítulo 10, versículo 2 a 5. Jeremias capítulo 10, versículo 2 a 5. Assim diz o Senhor, não aprendais o caminho destes gentios, nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque com eles os gentios se atemorizam. Porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam do bosque um madeiro. Cortam do bosque uma árvore, a árvore de Natal. Obra das mãos do artífice, ou fazem estátuas de madeira, como poste ídolo, como lemos para Astarte. Com prata e ouro o enfeitam. Estão a fazer um boneco, por exemplo, uma estátua, um ídolo, e o enfeitam com prata e ouro. Se estão a fazer uma árvore de Natal, enfeitam com prata e ouro. Com pregos e martelos o fixam, para não cair. Põem dentro de casa e fixam para não cair com pregos e com martelo, para que não oscile. Os ídolos são um espantalho de pepinal e não podem falar. Estas estátuas fazem de madeira ou de cerâmica hoje em dia, ou seja o que for, não falam. São ídolos. As árvores de Natal não falam. São ídolos. Necessitam que quem os leve, porque não podem andar. Porque quando não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal. E não está neles o fazer bem. Não podem fazer mal, nem podem fazer bem. São simplesmente coisas de madeira, ou bonecos, ou estátuas que fizeram. Queridos irmãos, é o que diz aqui,
não aprendeis este caminho. Não sigam estes passos. E por isso, queridos irmãos, nós vimos que o dia de Natal não foi o dia em que Jesus Cristo nasceu. Vimos que vocês podem estudar da biblioteca, da internet, que o dia de Natal foi adotado de costumes pagãos. Vimos que isso é sincretismo. Vimos que os próprios israelitas tinham sincretismo e por isso foram castigados. Vê-se aqui, não aprendam destas coisas, não misturem isto. A adoração a Deus com práticas pagãs. Então a pergunta: por que é que as pessoas querem celebrar o dia do nascimento de Jesus? E daí? O que é que tem a ver com isso? Por que é que ele nasceu? Por que é que Jesus nasceu? É importante o dia de nascimento dele? Ou é importante que ele completou a sua missão quando veio para a Terra? Vejam em Filipenses capítulo 2, se faz favor. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, lê-se, começando a ler do versículo 6, diz assim, ou começando a ler o versículo 5 para ler a frase inteira, o parágrafo inteiro: tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo, pois ele, no versículo 6, ele, Jesus Cristo, subsistindo em forma de Deus, sim, existia na forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, não era insulto nenhum ser igual a Deus, ele era. Diz assim, vem em João capítulo 1, versículo 1. Antes a si mesmo se esvaziou. O verbo era Deus, se esvaziou. O que é que aconteceu quando ele se esvaziou do seu poder divino? Diz assim, se esvaziou assumindo a forma de servo. Quando ele se esvaziou do seu poder divino e assumiu a forma de um servo, quer dizer que foi quando ele nasceu como um ser humano. Foi quando ele se esvaziou do poder divino. Vamos celebrar quando Deus, o Criador, o Filho do Altíssimo, se esvaziou e veio a ser um ser humano? E diz assim, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, assim mesmo se humilhou ainda mais, tornando-se obediente até à morte e morte no madeiro, morte na cruz, morte no madeiro. Queridos irmãos, o dia do nascimento de Jesus Cristo foi o dia em que ele se esvaziou da divindade. Certamente, não vejo porque é que Deus diria a nós para celebrarmos essa ocasião. E por isso não diz. Mas ele se esvaziou da divindade e se tornou um ser humano porque tinha uma missão. Uma missão de dar o sacrifício supremo. E a conclusão bem-sucedida da sua missão é para ser celebrado. A conclusão bem-sucedida da sua missão é para ser celebrada. E essa conclusão é a Páscoa. E a Páscoa faz com que o plano de Deus para a humanidade, daí adiante, possa se desenrolar e seja possível. Então, Levíticos 23, se leem acerca dos dias santos de Deus. Os dias santos de Deus, que revelam o plano de salvação de Deus. Diz-se, como temos aqui este guia de estudo aqui, que é a promessa de esperança para toda a humanidade. E este plano de salvação, que é descrito pelos 7 dias santos, só podem acontecer
imediatamente após a Páscoa. Que isto é, imediatamente após Jesus Cristo ter completado com sucesso a sua missão porque é que veio à Terra. E por isso não celebramos o dia de nascimento dele, mas celebramos a bem-sucedida completação da sua missão na Terra, que é quando ele ofereceu o sacrifício supremo, sem mácula, e por causa disso nos deu a oportunidade de sermos justificados, de sermos reconciliados, de sermos perdoados e de sermos salvos, se nos mantivermos fiéis até ao fim. Temos agora um relacionamento com o Pai. Temos agora um exemplo de uma vida perfeita. A sua morte e a sua ressurreição, de volta à vida espiritual, faz possível a nossa oportunidade de termos glória e vida eterna no reino de Deus. Isso é algo para celebrar. Leiam comigo, se faz favor, em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, versículo 19 a 25. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, no trono de Deus espiritualmente, quando oramos. Não precisamos ter medo agora. Isto é algo para celebrar, não é? Porquê? Porque podemos fazer isso pelo sangue de Jesus que Ele nos deu, quando completou a sua missão pela qual veio à Terra. E por isso não foi o nascimento dele, mas foi a sua morte que celebramos. Com respeito, que é uma celebração solene, mas é uma celebração de alegria também. Pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho. É uma maneira nova que não existia anteriormente. Que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza da fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com a água pura. Representante do Espírito Santo de Deus. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos a quê? Ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é o costume de alguns, antes façamos admoestações e tanto mais quanto vendes que o dia se aproxima, isto é, o dia de dar contas. Queridos irmãos, isto é algo para celebrar. Este novo caminho, diz aqui, este novo e vivo caminho, só é possível pelo sacrifício de Jesus Cristo. Sim, por Ele ter vindo à Terra. Mas não é porque Ele nasceu, é porque Ele morreu fielmente, sem pecado, e completou a sua missão com sucesso. E por isso celebramos. E por isso a morte de Cristo. Por causa da morte de Cristo, podemos então celebrar com esperança e alegria os dias santos de Deus, que é a promessa de esperança para a humanidade. E por isso usem este guia de estudo para ver os dias santos que Deus nos diz para observar. E não os dias que as pessoas pagãs fabricam. Mas estes são os dias santos, não dias pagãos, vestidos por fora hipocritamente, como se fossem dias de Deus. Queridos irmãos, os dias santos de Deus é o mapa, é o roteiro do plano de salvação de Deus para nós. Isso nos explica o nosso destino. Porque é que você nasceu? Nascemos para sermos filhos e filhas de Deus na sua família, no futuro reino de Deus.
E isso só é possível através dos vários passos que são descritos no plano de salvação. Não só para nós, mas para toda a humanidade. E o plano de salvação é descrito pelos dias de festas de Deus. As 7 festas e os 7 dias santos. Queridos irmãos, e isto tudo é baseado em amor. Amor de Deus para nós, o amor que nós temos que ter, e porque Jesus Cristo teve fé que o Pai o ressuscitasse. E por isso, por causa do amor e da fé, que é o mesmo que nós temos que aprender a ter, precisamos de andar para a frente. Por isso, olhem comigo, se faz favor, 1 João, capítulo 2. 1 João, capítulo 2. Versículo 4 e 5 diz assim: aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos. Se você diz que conhece Cristo, que é um cristão, e não guarda os mandamentos de Deus, se você diz que é um cristão e não guarda o sábado, se você diz que é um cristão e não guarda a verdadeira Páscoa, não é a Páscoa que é disfarçada deste mundo, que vem de Ishtar, de Astarte, mas a Páscoa verdadeira é cristã. Se você diz que é cristão e não observa o dia e o significado de Pentecostes para recebermos o Espírito Santo de Deus, se você diz que é cristão e não guarda os mandamentos de Deus e não observando os sábados anuais como o dia das trombetas e o dia de expiação e a festa de tabernáculos e o último dia, diz assim: se você diz que eu o conheço, se você diz que é cristão e não guarda os seus mandamentos, são todos mandamentos da lei de Deus, mas inclui os sábados semanais e anuais, é mentiroso e nele não está a verdade. Agora pergunta a si mesmo: você é mentiroso ou não? Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele, verdadeiramente, tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Aquele que guarda os mandamentos de Deus, esse tem aperfeiçoado o amor de Deus. Se nós, de facto, estamos a guardar os mandamentos de Deus, estamos a entender a sua palavra, estamos, por isso, a fazer o que Ele nos diz, e Deus dá o seu Espírito àqueles que obedecem a Ele. Atos 5:32. E quando recebemos o Espírito, temos Cristo em nós. E quando temos Cristo em nós, não é o ponto a dizer, olha, é a data do nascimento dele. Isso não é importante. O que é importante é Cristo viver em nós, que só é possível através do cumprimento bem-sucedido da missão de Cristo quando Ele veio à Terra, para Ele nos dar o seu Espírito, para Cristo poder viver em nós. E por isso é que Ele veio à Terra. Por isso é que Ele veio ao mundo. Sim, por isso é que Ele nasceu. Mas uma das objetivas para nós, perguntando ou respondendo à pergunta, e daí, o que há a ver comigo? Ora, o daí é para nós precisamos de ser aperfeiçoados no amor de Deus, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, porque o que é importante é termos Cristo em nós.